Na aula de hoje aprenderemos através das experiências como funcionam os transistores. Para essa experiência nós vamos precisar de uma bateria de 6 ou 9 volts, um transistor pode ser BC548 ou 338, um resistor de 470 ohms, LED de qualquer cor e um resistor de 22K. E aí montamos esse circuito aqui. O transistor NPN, que é aquele que tem a seta para fora, o coletor é o terminal que deve receber a tensão mais alta, portanto o coletor vai ligado ao mais B. A base trabalha com a tensão média. A base também vai ligada ao mais B, só que com detalhe, a base tem um resistor maior do que o do coletor, porque a tensão da base é menor que a do coletor. E o emissor, que é a tensão mais baixa, vai ligado ao terra. Coletor, tensão mais alta, vai ligado no mais B. O emissor, a tensão mais baixa, vai ligado ao terra. E a base, tensão média, vai ligada no mais B através de um resistor maior do que o do coletor. Aqui está o circuito já montado. Transistor NPN, o coletor ligado ao mais B através do 470 ohms, a base ligada ao mais B através do 22K e o emissor ligado ao terra. Como ele está corretamente polarizado, com as tensões na ordem correta, ele funciona e o LED acende. Agora, se eu retirar a tensão de qualquer terminal do transistor, ele deixa de funcionar. Por exemplo, retirando a tensão na base, ele para de funcionar, o LED apaga. Retirando a tensão do emissor, ele também para de funcionar, o LED apaga. Retirando a tensão do coletor, ele para de funcionar, o LED apaga. Portanto, o transistor precisa das três tensões para poder funcionar. Na experiência anterior, vimos que o transistor NPN funciona com a tensão maior no coletor e menor no emissor. Agora vamos estudar o funcionamento do PNP. Para isso vamos precisar de uma bateria de 6 a 9 volts, um transistor BC328 ou 558, um resistor de 470 ohms, um LED e um resistor de 22K. E aí montamos esse circuito aqui do lado. Percebam que o transistor PNP funciona com a tensão mais alta no emissor. E a tensão mais baixa vai no coletor, o coletor vai ligado ao terra. Agora, a base do transistor PNP é polarizada a partir do terra, com um resistor maior do que aquele que tem no coletor. Então, o emissor vai no mais B, o coletor vai ao terra através do resistor mais baixo e a base vai ao terra através do resistor mais alto. E aqui o circuito já montado. Transistor PNP, emissor no mais B, o coletor ligado ao terra através do resistor e do LED e a base ligada ao terra através do resistor de 22K. Da mesma forma que o transistor NPN, o transistor PNP precisa de tensão nos três terminais para funcionar. Se eu retirar a tensão na base, o transistor para de funcionar. Assim como se eu retirar a tensão de qualquer terminal. Agora, como eu falei para vocês, a base do transistor PNP é polarizada a partir do terra. Olha o que acontece se eu tentar ligar a base dele na linha de mais B. Base. Ligado na linha de mais B. Observe que não funciona o transistor, o LED não acende. Para esse transistor funcionar, a base deve ser ligada ao terra do circuito. Estão vendo? Então é assim que deve ser polarizado um transistor PNP. O emissor com a tensão vindo do mais B, o coletor ligado ao terra e a base polarizada a partir do terra. Agora vamos estudar as tensões que os transistores NPN usam para funcionar nos circuitos. Para a experiência usamos uma bateria de 6 ou 9 volts, um transistor BC337, um resistor 270K, um resistor de 470 ohms e um resistor de 100 ohms. E aí montamos esse circuito aqui do lado. O coletor do transistor vai ao mais B, através do resistor de 470 ohms. A base vai ao mais B, através do resistor 270K. E o emissor vai ao terra, através do resistor de 100 ohms. Portanto, o coletor deverá ficar com a tensão maior, a base deverá ficar com a tensão média e o emissor com a tensão mais baixa. E agora vamos medir para ver se é isso mesmo que acontece. E aqui o nosso circuito já montado. Transistor NPN, o coletor ligado ao mais B através do resistor de 470 ohms, a base ligada ao mais B através do resistor 270K e o emissor ligado ao terra através do resistor de 100 ohms. Agora vamos medir as tensões para ver se vai dar aquela ordem das tensões que eu falei. Coletor primeiro.
No coletor nós temos 5,2 volts aproximadamente. Na base, 1,5. E no emissor, 0,9. Então percebam que a tensão do coletor é a mais alta de todas, a tensão da base é média, e a tensão do emissor é a menor de todas. E agora, se eu for medir a tensão entre base e emissor, nós temos 0,6, que é normalmente a tensão que trabalha os transistores NPN. Na experiência de hoje, veremos como o transistor usa um pequeno fenômeno para amplificar os sinais elétricos, né? Nós vamos fazer a tensão num terminal do transistor variar um pouquinho, e aí num outro terminal dele a tensão vai variar muito mais. Então, para a experiência, precisamos de uma bateria de 6 ou 9 volts, um transistor BC548 ou 338, ou um desses transistores de uso geral. Um potenciômetro de 47K, mas pode ser 22K, que nem eu coloquei aqui ó, na experiência. Tem outros valores que servem. Um resistor de 4K7 e um resistor de 470 ohms. Então, aqui eu coloquei um potenciômetro de 22K, indicando que você pode usar outros valores também. Aqui está o resistor de 4K7, vai ligado na base do transistor, e o coletor vai ligado no resistor de 470 ohms. Agora, observe essa letra M, é um multímetro. Vamos medir a tensão na base do transistor, variar o potenciômetro, para ver de quanto até quanto vai a tensão. E depois, fazemos a mesma coisa com a tensão do coletor. Variamos o potenciômetro para ver de quanto até quanto vai a tensão. Vamos observar que uma pequena variação na tensão da base do transistor vai produzir uma variação bem grande aqui no coletor. E é dessa forma que os transistores amplificam. Aqui nós temos o transistor montado, o potenciômetro. E agora vamos observar a variação de tensão ali no multímetro. Colocamos a ponta preta no terra e a ponta vermelha na base do transistor primeiro. Observe que ali nós temos uma tensão. Agora eu vou mexer no potenciômetro e observem como a tensão vai de 0 a 0,8. Então observe a variação da tensão na base, de 0 a 0,8, ou seja, varia bem pouquinho. Agora vamos ao coletor. 9 volts. 0. Observe o tamanho da variação da tensão no coletor. Bem maior do que a variação da base. Tensão da base, pequena variação. E a tensão do coletor, grande variação. Então é assim que o transistor faz para amplificar. Ele recebe um sinal na base, um sinal que varia um pouquinho a tensão, e aí no coletor a tensão varia muito. E agora nós vamos montar uma experiência, um pisca-pisca, bem simples de fazer, e aí nós vamos aproveitar a propriedade do transistor de funcionar como chave. Vamos usar uma bateria de 6 ou 9 volts, dois transistores BC548 ou BC338, dois resistores de 470 ohms, dois resistores de 22K, dois LEDs e dois capacitores de 100 microfarads. Apesar de que esse capacitor pode ser trocado na experiência para você ver como é que o ritmo das piscadas depende do valor dele. E aí fazemos esse circuito aqui do lado. Esses dois transistores funcionam como chave. Quando esse transistor conduz, o LED ligado a ele acende e o outro fica apagado. Esse capacitor descarrega e o outro capacitor vai carregando. Quando esse capacitor acabou de carregar, daí inverte o ciclo. Esse transistor passa a conduzir, acende esse LED, e o outro transistor para e o outro LED apaga. Daí esse capacitor descarrega e esse aqui começa a carregar. Quando esse aqui está carregado, inverte o ciclo de novo. Esse transistor conduz, acende o LED, o outro corta e apaga outro LED. A velocidade das piscadas do LED depende do valor desses dois capacitores. Quanto maior o valor, mais devagar o pisca-pisca. Quanto menor o valor, mais rápido. E depende do valor desses dois resistores também. E aqui nós vamos montar a experiência. Observem que em cada transistor eu deixei o emissor virado para o terra e o coletor virado para o mais B. Isso vai facilitar bastante a montagem. Primeiro eu vou ligar o emissor de cada transistor ao terra. Muito bem. Segundo, eu vou pegar os dois LEDs, e nesse caso eu vou usar um de cada cor. Eu vou ligar o catodo, que é o terminal mais curto, no coletor do transistor e deixar uma ponta livre. Catodo no coletor. Catodo no coletor. O outro lado do LED eu vou ligar no resistor de 470 ohms.
Aqui. E aí? Agora eu vou pegar o resistor de 22K. Eu vou ligar da base do transistor para a mesma trilha aonde está o resistor de 470 ohms. Base para a mesma trilha. E no outro a mesma coisa. Base para a mesma trilha do 470. Agora, sobrou uma ponta de cada resistor. Eu vou emendar essas 4 pontas e ligar no mais B. E daí os 2 LEDs devem ficar acesos. Ligo junto. Os mais B. E coloco na alimentação. E aí os 2 LEDs acendem. Esta é a primeira parte da montagem. A segunda parte é a colocação dos capacitores eletrolíticos. O capacitor eletrolítico vai ser colocado da seguinte forma. O polo positivo, que é o terminal mais comprido, vai no coletor do transistor e o outro lado fica livre. Esse aqui é a mesma coisa, o terminal mais comprido vai no coletor e o outro terminal livre. Sobrou um terminal de cada capacitor. O terminal desse capacitor eu vou ligar na base do outro transistor ali. Aqui. E o terminal desse capacitor, que sobrou, negativo, eu vou ligar na base do transistor de cá. Muito bem, cruzando os fios. Quando eu ligar a alimentação, os 2 LEDs vão ter que piscar. Como vocês estão vendo. Desligando a iluminação, dá para vocês perceberem melhor. Percebam que a velocidade com que esses LEDs estão piscando depende do valor dos 2 eletrolíticos. Se nós trocarmos esses eletrolíticos, os LEDs vão piscar mais rápido ou mais devagar. Observem. Eu vou substituir esses capacitores de 100 por 2 de 1 microfarads, bem baixinho. Tiro os de 100 e coloco o de 1 microfarad. Aqui. Observem. No LED verde dá para perceber melhor as piscadas. Agora eu vou colocar outro valor de capacitor. De 10 microfarads. E aí vocês veem que o capacitor de 10 microfarads já dá uma velocidade menor do que o de 1. Então percebo que à medida que nós vamos trocando o capacitor por outros menores, as piscadas vão ficando rápidas. E quando nós vamos colocando os capacitores de valor mais alto, as piscadas vão ficando mais lentas.